Que não seja ele, mas seja o teu Santo Espírito. Enche ele com a tua vontade, Senhor. Que ele possa ser boca de Deus aqui nessa igreja e também para aqueles que nos visitam. É assim que eu te oro, em nome de Cristo. Amém. A graça e a paz, meus irmãos em Cristo Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos. É motivo de muita alegria. Eu posso andar por aqui com o microfone? Vai dar alguma coisa aqui? É motivo de muita alegria eu estar com vocês aqui hoje. Acredito que eu estive aqui em 2017, 2018 mais ou menos. Alguém lembra a data aí que foi? 2018. E é motivo de muita alegria estar novamente aqui de novo com vocês, vendo o quanto essa igreja cresceu, né? Estava comentando com o pastor. Eu lembro que era um lugar menor, era praticamente um vão assim, não era, pastor? E é maravilhoso ver o que Deus tem feito aqui através da vida do pastor e através da vida dos discípulos do pastor, né, que são vocês. Então, glória a Deus por essa igreja, glória a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando vocês nessa obra e que cresça mais e mais para a glória de Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, então eu estou voltando aqui hoje com muita alegria para essa cidade, para essa igreja. Dessa vez eu não vim só, né? Quando eu vim em 2018 eu estava solteiro. Dessa vez eu vim acompanhado da minha esposa, Nancy, está sentada ali. E também da nossa filha, Aurora. 6 meses de idade, Aurora, viu? Graças a Deus, com muita saúde. Meus irmãos, eu vou ministrar a palavra hoje para vocês e amanhã também de manhã, não é isso, John? E valorizem o pregador, viu? Que não é fácil fazer 2 sermões com uma filha de 6 meses em casa, viu? Não é muito fácil. Meus irmãos, eu queria convidar vocês, já abrindo no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a gente vai ler o verso 1 ao 13. Quem achou aí diz amém. Amém. Posso ler? Vocês estão, antes da gente ler, vocês estão com uma temática que é sejam cheios, não é isso? Sejam cheios. Vamos ler o texto. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximo a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam:
eles beberam vinho demais. Meus irmãos, convido a você a fechar seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. E que através dessa palavra, Senhor, nessa noite, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, Senhor, as nossas emoções, Senhor, tudo aquilo que precisa ser confrontado, tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa receber um ânimo, um fortalecimento, que o Teu Espírito Santo faça isso, Senhor, porque é isso que nós buscamos, nós desejamos e nós queremos a Tua vontade, Senhor, na nossa vida, Pai. Tua palavra venha ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. E você diz? Amém. Meus irmãos, eu quero hoje trabalhar a temática que foi passada para mim, que é a busca por Deus e a sua resposta à igreja. Meus irmãos, esse relato de Pentecostes, ele é um relato central para a história e fundação da igreja. Esse relato, ele deixou marcas no cristianismo e na história a qual nós pertencemos. Nós, como discípulos de Cristo, nós fazemos parte desse marco histórico que foi o Pentecostes. E é fundamental esse relato para que a gente possa entender o que a igreja viveu e como a igreja se estabeleceu ao decorrer da história do cristianismo e o porquê nós declaramos a nossa fé hoje também como igreja. Meus irmãos, esse texto, para alguns, causa um pouco de embaraço. Há algumas pessoas que consideram esse texto um texto muito difícil, talvez o texto mais difícil do Novo Testamento. E realmente, meu irmão, o livro de Atos, especificamente o capítulo 2, a qual a gente acabou de ler, é um livro difícil, um capítulo complexo. Como é que nós conseguimos entender o que foi essa descida do Espírito Santo? O que foi essa ação? Por que o Espírito Santo capacitou aqueles homens a falar outras línguas? Meus irmãos, de fato, é um pouco complexo. Meus irmãos, para os reformadores da igreja, esse texto aqui é um texto fundamental. E ele é fundamental porque ele traz uma compreensão que o Espírito Santo começou a sua obra na terra através daquele ato. Meus irmãos, Lutero, já que a gente está falando de reformadores, Lutero, ele se refere a Atos da seguinte forma: nesta santa e alegre festa dos Pentecostes, nós comemoramos, agradecidos a nosso amado Deus, com grande e infinito benefício que Ele demonstrou à terra, ao revelar a nós, pobres homens, desde o céu até a sua santa e querida palavra. Não há palavra qualquer, não há outra palavra especial, contrária a ela. É somente a palavra de Deus. E foi nesse dia que o Senhor começou o seu reino por intermédio do Espírito Santo. O Senhor encheu os apóstolos, o Senhor encheu os discípulos, e isso foi revelado para o mundo através do Evangelho. Isso está na obra Castelo Forte, de 1983, uma citação de Lutero, o reformador. Meus irmãos, qual é o contexto histórico que está acontecendo aqui, nesse capítulo de Atos, que a gente acabou de ler? Nós conseguimos lembrar que o Espírito Santo, ele tinha sido prometido por Jesus aos discípulos, pouco antes de Jesus se afastar definitivamente do meio deles. Jesus disse aos seus discípulos, aos seus seguidores, que na sua ausência Ele mandaria o Espírito Santo para capacitá-los e para ajudá-los a completar a missão. Meus irmãos, e é exatamente isso que esse texto, que esse capítulo, ele está narrando aqui. Capítulo 2 de Atos é a realização da promessa feita por Jesus Cristo. Meus irmãos, nós precisamos olhar para esse capítulo não só com um olhar emocional, mas um olhar histórico. De fato, aconteceu, Jesus prometeu, e o Espírito Santo agora está agindo nos seus discípulos
capacitando para eles pregarem o Evangelho. Isso é um fato histórico. O autor de Atos, Lucas, ele quer salientar, quando ele fala que veio do céu um som, como um vento impetuoso, e que vieram junto desse vento impetuoso línguas como de fogo. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele veio acompanhado de alguns fenômenos incomuns. E isso era da parte de Deus. Deus enviou o Espírito Santo, como antes tinha enviado Jesus para o seu povo. E já aqui, a gente pode refletir na primeira pergunta que eu quero fazer essa noite. O que é o Espírito Santo? E essa resposta, meus irmãos, é fundamental. O Espírito Santo, ele é Deus, é o próprio Deus agindo no meio do seu povo. O Espírito Santo é Deus agindo no meio dos seus discípulos. O Espírito Santo é Deus agindo no meio da igreja. Meus irmãos, essa é uma maneira a qual Deus se faz presente entre os homens também, é o Espírito Santo. Agora a gente precisa lembrar do contexto anterior. A gente precisa se atentar ao calendário. Precisamos lembrar que Jesus havia morrido na Páscoa. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. O capítulo 1 de Atos, ele menciona que Jesus esteve com os discípulos por 40 dias, depois da sua ressurreição. O versículo 3 do capítulo 1 vai dizer: durante os 40 dias, depois do seu sofrimento, ele apareceu aos apóstolos diversas vezes, provando para eles de muitas maneiras que realmente estava vivo. Nessas ocasiões, falou a eles a respeito do reino de Deus. Meus irmãos, entendendo um pouco desse contexto histórico, agora a gente precisa entender qual era o contexto cultural a qual os discípulos estavam vivendo ali. O capítulo 1, então, Jesus está anunciando aos discípulos o seu reino. Jesus está comunicando o que iria acontecer depois da sua partida. Mas agora, no capítulo 2, Jesus já tinha partido e Jesus já estava no seu reino celestial. O cenário agora desse capítulo 2 é o Pentecostes. E a segunda pergunta que eu faço e que a gente faz essa noite para fazer uma reflexão é: o que é o Pentecostes? O Pentecostes literalmente quer dizer 50 ou peraí, eu vou acertar, viu? Quinquagésimo. Acertei a palavra? Acertei, pastor? 50 ou quinquagésimo, que é a palavra em grego. Em Levíticos, capítulo 23, Deus ele vai ordenar algumas festas para que o povo celebre essas festas em seu nome. Então, nesse capítulo, a gente tem a ordenância da celebração da Páscoa, que é a celebração da libertação do povo do Egito. Isso vocês sabem muito bem. Então, a partir dessa celebração da Páscoa, eles contariam 7 semanas, que dão 49 dias. E num dia 50, eles deveriam apresentar ofertas ao Senhor, que eles chamavam também de festas da semana. Então, praticamente, o Pentecostes, ele não é uma palavra específica que Lucas colocou no capítulo para demonstrar a descida do Espírito Santo. Pentecostes era essa festa, depois da Páscoa, contava 49 dias, e no dia 50, o povo levava ofertas ao Senhor. Então, isso era algo comum, era algo do costume. Então, nessa festa estava reunida muitas pessoas, povos, tribos, pessoas de várias línguas, várias nações estavam ali para celebrar esse momento. Mas hoje, meus irmãos, o que isso quer dizer para nós hoje? Qual é o significado do Pentecostes para o nosso contexto hoje como igreja contemporânea? Nós fazemos parte, meus irmãos, de uma igreja pentecostal. Nós somos pentecostais, pastor. Você é pentecostal. Você é reformado, mas você é pentecostal.
você é protestante e você é pentecostal. E por que nós somos pentecostais? Isso quer dizer que a gente deve contar 49 dias e nos 50 entregar ofertas aqui, entregar animais mortos para o Senhor? Não, não é isso, meus irmãos. Não é isso que Pentecostes hoje quer explicar para nós. No nosso contexto, nós não vivemos Pentecostes dessa maneira. Para nós, viver o pós-Pentecostes, que é o dia que nós vivemos hoje, a era que nós vivemos hoje, quer dizer que nós cremos que Deus continua realizando hoje o que Ele fez naquele dia de Pentecostes. Nós cremos que vivemos debaixo dos cumprimentos e da promessa de Deus. Nós cremos que o Espírito Santo age através de nós para propagar a sua palavra, as suas verdades. Meus irmãos, dizer que nós somos pentecostais quer dizer que nós cremos na descida do Espírito Santo ali, naquele momento histórico. Naquela descida, o Senhor encheu a igreja com poder. O Senhor fez com que cada discípulo pregasse o seu evangelho com compromisso, com verdade e com ousadia. É por isso que eu e você, nós somos pentecostais, meus irmãos. Você pode dizer um glória a Deus por causa disso? Oh, glória! E aí, meus irmãos, a partir disso, é que nós começamos, de fato, a nossa reflexão. Eu quero começar a reflexão fazendo uma pergunta. O que a igreja, ou o que o discípulo verdadeiro, ele precisa para ser cheio do Espírito Santo nesta era contemporânea? Bem citou o pastor batista e teólogo americano John Piper. Assim como o corpo sem fôlego de vida está morto, assim também a igreja sem o Espírito Santo, ela está morta. Meus irmãos, fazendo essa menção, agora eu quero fazer uma reflexão com vocês em 3 pontos. Vou tentar fazer os 3 pontos, tá bom? Eu tenho quanto tempo mesmo que eu não sei? Vocês me avisam aí, viu, se eu estiver demorando demais. Meus irmãos, está todo mundo entendendo a mensagem? Amém? Meus irmãos, o primeiro ponto que eu quero fazer uma reflexão junto a vocês hoje é que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele busca compreender a obra do Espírito Santo. No verso 1 ao 4, a gente vê aqui praticamente uma sistemática, uma construção de pensamento do autor, uma construção de relatos do autor. Primeiro, a gente vê que os discípulos estavam fazendo um ato, e o ato que os discípulos estavam fazendo era buscando a Deus, era buscando a presença. E em seguida, como uma sistemática, a gente vê que o poder logo chega, e depois que o poder chega, eles são capacitados. Agora pense, meus irmãos, um pouquinho comigo. O que é que aqueles discípulos estavam pedindo de fato? O que é que os discípulos estavam buscando de fato? Será que os discípulos estavam buscando uma nova experiência? Será que os discípulos estavam buscando uma nova vocação? Será que os discípulos estavam buscando um novo sinal? Meus irmãos, pensando nisso, eu creio que não. Eu não creio que os discípulos estavam esperando ou buscando uma nova experiência que comprovasse ali a sua conversão. Infelizmente, algumas igrejas hoje só comprovam uma conversão quando dizem que tal fulano ele faz um ato pentecostal, como nós falamos, né? Se fulano ele não fala em línguas, então ele não é convertido. Se fulano ele não tem dons espirituais, então ele não é convertido. Será que os discípulos estavam buscando isso? Meus irmãos, isso é algo muito errado. Isso não é válido. Isso não é o Pentecostes. Isso não é a descida do Espírito Santo. Como se isso comprovasse a verdadeira conversão. Mas não é dessa maneira, meus irmãos. A gente precisa lembrar que o Pentecoste, ele foi algo inaugural. Ele foi um marco na história. Ou seja, meus irmãos, ali foi um momento único. Talvez isso
choque você um pouco, ou não, mas aquilo foi um momento único. Foi algo inaugural. Foi algo único que Deus fez. Portanto, essa experiência que os apóstolos tiveram ali, ela não pode ser repetida mais. A gente não pode fazer com que isso aconteça de novo. Foi um momento único. E por quê, meus irmãos? Porque agora nós vivemos do lado de cá da história. Nós vivemos o pós-Pentecostes. Nós vivemos o lado da promessa, já aconteceu. Nós vivemos agora o derramar já feito. A capacitação já feita. Os dons já feitos. O poder já feito. A ousadia para você pregar o Evangelho já foi derramado sobre você na sua conversão. Nós vivemos do lado de cá da história. Nós vivemos dessa maneira. O apóstolo Paulo, ele diz em seus escritos que todos que creem em Jesus Cristo já foram batizados no Espírito Santo. A todos foi dado de beber pelo único Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E isso fundamenta, meus irmãos, o que eu estou falando aqui essa noite. Portanto, os discípulos, eles não estavam buscando uma experiência espiritual específica. Eles não estavam buscando um dom específico. Os discípulos estavam em busca de um poder espiritual específico. E que poder era esse? Era o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que eles fossem testemunhas, para pregarem o Evangelho com coragem e ousadia. Para que as nações que estavam presentes ali tivessem fé no testemunho acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Era esse poder que os discípulos estavam buscando. E é isso que o texto está mostrando para nós, meus irmãos, porque foi isso que Jesus prometeu. No capítulo 1, no verso 8, Jesus vai dizer: recebereis poder para serem as minhas testemunhas. Os discípulos estavam buscando, meus irmãos, esse poder específico para ser a testemunha do Cristo ressurreto. E hoje, meus irmãos, o que isso tem a ver conosco? Como é que nós somos mencionados nessa história hoje? Como é que podemos viver isso hoje? Isso tem tudo a ver, meus irmãos, para a nossa vida. Assim como os discípulos foram cheios, nós também podemos cumprir a vontade de Deus testemunhando a Cristo. E aqui, meus irmãos, não cabe as nossas forças. Aqui não cabe a nossa inteligência. Aqui não cabe a nossa capacidade. Pentecostes nos lembra que a obra de Deus, ela só pode ser feita por Ele mesmo. Que a obra de Deus só pode ser feita através do seu Santo Espírito. É por isso, meus irmãos, que assim como os discípulos dependeram do poder de Deus, nós também precisamos viver em total dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, sabe por quê? Porque Ele já habita em nós. O Espírito Santo já habita em nossos sentimentos. O Espírito Santo já habita em nosso intelecto. O Espírito Santo já habita em nossos corações. O Espírito Santo é quem nos traz a capacidade, a força que nós precisamos para ser testemunha desse Evangelho. Meus irmãos, eu faço outra pergunta para vocês. O que hoje a Igreja de Cristo precisa para ser cheia do Espírito Santo nessa era contemporânea? Meus irmãos, nós precisamos ser submissos diariamente ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida constante de adoração e de oração. Nós precisamos obedecer e praticar a sua palavra. Nós precisamos ter comunhão com a igreja. Nós precisamos buscar santidade, arrependimento. Nós precisamos ter coragem e disposição para pregar essas verdades de Deus. Amém? Vocês estão gostando ainda? Meus irmãos, então refletindo esse primeiro ponto, que é o verdadeiro discípulo, ele busca compreender a obra do Espírito.
Agora eu já parto para o segundo ponto, que é o verdadeiro discípulo, ele busca ser testemunha viva do Evangelho. A gente já viu que os sinais e o poder foi derramado. Agora eu quero que você pense um pouco comigo, mais ou menos um experimento científico. É um experimento que as crianças, pelo menos na minha época, a gente gostava muito de fazer, né? Talvez algumas pessoas aqui gostavam de fazer. Quando a gente pega uma pedrinha e a gente joga numa poça de lama, um lago, uma poça de água. E quando a pedra cai naquela poça, naquela água, começa algumas ondas, indo do centro até as margens. Quando a gente faz esse experimento, a gente consegue detectar que a pedra, ao cair ali, ela bate na superfície da água e ela começa a formar essas ondas. E vai do centro até chegando às margens, causando um impacto naquela água. É mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse capítulo 2 de Atos. Deus derramou o seu Espírito como se fosse um impacto. E agora o Evangelho ele está sendo espalhado para muitos, para todos que estão presentes ali naquele momento, desde a Judeia até Samaria e até os confins da terra. Veja no verso 5 e 6 comigo. Verso 5 e 6. Posso ler? Posso ler? Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Nesse momento, o Espírito Santo agora estava capacitando a sua igreja para o cumprimento da missão, que era anunciar o Evangelho, as verdades de Deus, para toda a tribo que estava presente naquele momento, para toda a língua que estava presente naquele momento, para toda a nação que estava presente naquele momento. E sem o Espírito Santo, isso não era possível. A capacidade dos discípulos não era possível pregar na língua de todos. Somente o Espírito Santo podia fazer isso. E eu e você, a gente comprova que somos uma verdadeira testemunha de Cristo quando a gente busca anunciar o Evangelho nos nossos meios sociais, seja ele trabalho, seja ele escola, seja ele faculdade, seja ele amizade, seja ele família, enfim, na trajetória da nossa vida cristã. Outra coisa que chama a atenção nesse texto é a pergunta que é feita no versículo 7. Queria que você também lesse comigo. Versículo 7. Antônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Essa pergunta, meus irmãos, ela é feita pelos povos que estavam presentes ali, pelas outras tribos e as outras nações. A gente precisa lembrar que Galileu, naquela época, era um sinônimo de uma pessoa simples, de pouca instrução, uma pessoa humilde, uma pessoa que cultivava terras. Ou seja, na nossa cultura aqui, na nossa fala, era uma pessoa do interior, né? Era uma pessoa do sítio, era uma pessoa que não tinha muita instrução, ali era o povo galileu. Eles saberiam falar o hebraico, eles saberiam, era uma língua regional. Eles saberiam falar o aramaico, saberia, porque era uma língua de costume, era uma língua que eles aprenderam na sua infância, na sua adolescência, era uma língua comum para eles, línguas regionais. Eles até poderiam falar grego, pastor, porque a influência grega já estava na Judéia naquele tempo. Era uma língua comum entre os povos. Era como se fosse o inglês hoje, né? Muitas pessoas no nosso convívio falam inglês, era uma língua comum. Mas, nesse momento, eles começaram a falar algumas outras línguas. E que línguas eram essas?
capacitados pelo Espírito Santo, eles começaram a falar em algumas línguas maternas de povos diferentes. O texto menciona quais são essas línguas no versículo 9 ao versículo 11. Eu queria que você acompanhasse comigo também. Eram as línguas dos partos, dos medos, dos elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, Roma, enfim, meus irmãos. O texto vai narrar que aqueles povos que estavam escutando aquela pregação disseram: nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Ali tinha tribos representadas de todos os lados, leste, norte, sul, estava geral ali, estava todo mundo ali. A pergunta, meus irmãos, que eu faço essa noite, é como aqueles galileus simples, que no máximo falavam 3 línguas populares. Como é que eles, meus irmãos, como é que aqueles galileus iletrados conseguiram falar daquela forma? A resposta que o texto nos dá é que certamente eles não fizeram ali um curso de idioma rapidamente. Não foi dessa maneira. O que aconteceu ali, meus irmãos, é que o próprio Deus capacitou aqueles galileus. Foi o Espírito Santo de Deus que fez eles viverem aquela experiência para que eles pudessem testemunhar a morte e ressurreição de Cristo. E hoje, meus irmãos, o que isso tem a ver com a gente hoje? O Senhor naquele momento estava quebrando algumas paredes, o Senhor estava quebrando algumas culturas, o Senhor estava quebrando paredes linguísticas, paredes de usos e costumes, para anunciar as verdades através do seu povo, para anunciar suas verdades através dos seus discípulos, para anunciar as suas verdades através da igreja. Meus irmãos, para que toda tribo entenda que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. E eu e você, meus irmãos, nós precisamos voltar a anunciar a cruz, nós precisamos acordar e lembrar de anunciar a cruz, nós precisamos fazer as nossas refeições e lembrar de anunciar a cruz, nós precisamos se casar e lembrar de anunciar a cruz, nós precisamos estudar e lembrar de anunciar a cruz, nós precisamos viver, meus irmãos, todos os dias com essa lembrança, com esse desejo de anunciar as verdades de Deus, porque foi por meio da cruz, meus irmãos, que Cristo nos deu uma nova vida, nos deu esperança, nos deu uma capacidade. Foi através da cruz que Jesus Cristo salvou as nossas vidas. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, de pregar a cruz para todos, para toda a tribo, para toda a nação. Nós precisamos ser testemunha de Cristo. Meus irmãos, entendendo esse segundo ponto, que o verdadeiro discípulo, ele busca testemunhar o Evangelho, eu já quero partir para o terceiro ponto. Ainda tem um tempo? O terceiro ponto é: o verdadeiro discípulo, ele carrega as marcas que demonstram que ele é cheio do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, eu quero tratar apenas 2 marcas para que a gente possa entender. A primeira marca do Espírito Santo na vida de um verdadeiro discípulo é a ousadia para enfrentar as afrontas dessa era e não deixar se influenciar por ela. Veja, meus irmãos, no versículo 12, queria que você também acompanhasse comigo. Alguns ficaram maravilhados com a ação do Espírito Santo, mas já no verso 13, alguns estavam zombando e diziam: eles tomaram vinho demais, estão bêbados. Versículo 13. Meus irmãos, eu e você, por muitas vezes na nossa trajetória cristã, na trajetória da nossa vida, a gente vai enfrentar zombadores. A gente vai enfrentar pessoas que criticam a nossa fé.
pessoas que zombam do nosso testemunho, pessoas que zombam daquilo a qual nós fazemos como igreja. A gente vai passar por essas situações. Eles zombam da nossa cultura, zombam das nossas práticas, zombam dos nossos costumes, zombam da nossa fé, zombam da palavra de Deus, zombam do nosso Senhor. Isso aconteceu com Pedro. Pedro estava passando por esse momento de zombaria. O texto diz que Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e ele prega. Ele prega com ousadia e fidelidade a Jesus Cristo, anunciando seu testemunho. Pedro se levanta com os 12 em alta voz, dirige a multidão e diz: homens da Judéia, todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar, ouçam com atenção. Outra marca que a gente precisa entender é que a nossa vida deve testemunhar Cristo diante dos homens. A multidão, ela ficou impactada. No verso 12 a gente consegue identificar isso, porque havia algo diferente ali naqueles homens. Um verdadeiro discípulo, meus irmãos, ele é uma testemunha viva de Cristo. Alguém cuja a sua conduta, as suas palavras e o seu caráter revela esse Jesus Cristo. É indispensável para mim e para você que a gente tire alguma área da nossa vida e viva como se Cristo não fosse o Senhor dela. Não, meus irmãos, a gente precisa glorificar a Cristo em tudo, ser testemunha de Cristo em tudo, enfrentar as zombarias que vão fazer na nossa trajetória, anunciando as verdades de Deus, se fortalecendo, buscando entender como agir nessas maneiras. Nós precisamos, meus irmãos, florescer dos nossos relacionamentos. Nós precisamos florescer nas nossas finalidades, nas áreas da nossa vida, na nossa área teológica, na nossa vida de devoção pessoal, na nossa vida comunitária, na nossa vida familiar, nas situações de conflitos, no nosso trabalho, na nossa comunhão com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos em casa, conjugais. Nós precisamos, meus irmãos, se alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Nós precisamos florescer, meus irmãos, nas nossas áreas. Enfim, meus irmãos, nós devemos expressar essa nova vida que nós temos agora em Cristo, que é uma vida de santidade, de justiça e de verdade. O cristão, meus irmãos, todos os dias deve se perguntar: a minha conduta glorifica a Deus? E eu digo a você, meus irmãos, se não glorifica a Deus, ela não serve como testemunho do Evangelho. E o que a gente deve fazer, meus irmãos, é seguir os conselhos bíblicos, voltar o nosso intelecto, o nosso coração, os nossos sentimentos para Cristo, para que a gente possa glorificar e ser testemunha do seu nome. Meus irmãos, o catecismo de Westminster vai dizer: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e se satisfazer nele eternamente. Essa frase não é uma frase somente bela, não é somente uma formulação teológica, não é somente uma sistemática teológica. Essa frase, meus irmãos, é um chamado para que a gente possa redescobrir o verdadeiro propósito da nossa vida cristã. Essa frase, ela nos lembra que glorificar a Deus não é um peso, mas é o maior prazer da nossa vida. Deus não é glorificado em corações indiferentes, em corações egoístas, em corações fracos, em corações que não buscam a sua presença. Mas Deus é glorificado em corações, em almas, em intelectos que se satisfazem nele. Quando a gente é profundamente alegre
alegres em Deus, mais Deus é exaltado em nós, meus irmãos. Que o Senhor, meus irmãos, Ele nos ajude a viver essas verdades, para que a gente possa concluir. Quando a gente olha para o Pentecostes, nós percebemos que aquele dia não foi somente um evento qualquer, foi um evento histórico, é um marco. E esse marco, ele revela o que Deus fez através da sua igreja e através da vida dos discípulos. O Espírito Santo, ele não desceu para produzir um espetáculo, como muitos fazem hoje. Mas o Espírito Santo, ele desceu para formar discípulos, para capacitar discípulos, para encher os discípulos da sua presença, para que eles fossem capazes de anunciar Cristo a todas as nações, com verdade e responsabilidade. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Os discípulos antes eram temerosos, eram divididos, eram confusos. E a partir daquele momento, os discípulos se tornaram ousados, unidos, cheios de discernimentos, firmes na missão, transformados pelo caráter e na verdade de Cristo, meus irmãos. O Pentecoste não foi um barulho, meus irmãos. O Pentecoste não foi movimentos. O Pentecoste não foi o que nós vemos muitas vezes por aí. O Pentecoste foi a capacitação que Deus fez para a sua igreja, meus irmãos, para que a igreja vivesse as suas verdades. Essa é a grande mensagem desse capítulo que a gente leu hoje, meus irmãos. E o mesmo Espírito que naquele dia habitou nos discípulos, habita em nós. A mesma capacidade que Ele deu aos discípulos, Ele também deu a mim e a você. Aquele mesmo fogo, meus irmãos, também deve arder em nossos corações. Deve arder quando nós estivermos em casa, nossos trabalhos, na nossa igreja, na nossa vida cotidiana, meus irmãos. Que o Senhor possa reacender esse fogo em nossos corações. Em nome de Jesus, meus irmãos. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos, você refletisse um pouco nessa palavra de hoje. Refletisse no que Deus ministrou ao seu coração, no que Deus ministrou no seu intelecto. Nós sabemos, meus irmãos, que nós só conseguimos compreender a palavra de Deus quando o seu Espírito é quem ilumina a nossa mente. Só quando o Espírito ele ilumina o nosso coração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, quando ela é pregada com a correta explicação, meus irmãos, o Espírito Santo age na nossa vida. Hoje, meus irmãos, queria que você orasse no seu lugar. Eu não sei, meus irmãos, o que você tem passado na sua vida. Eu não sei como tem sido a sua trajetória. Eu não sei o que tem sido no seu dia a dia, na sua convivência. E eu sei que a nossa convivência de todos os dias é difícil. É difícil a gente acordar e ter que ir trabalhar cheio de dificuldades na nossa vida. Eu sei que nós passamos por dificuldades financeiras, nós passamos por dificuldades emocionais, nós passamos por dificuldades familiares, nós passamos dificuldades no nosso relacionamento de marido e mulher, de irmão e de irmã, de pai, de mãe, de filhos. A vida é muito complicada. A vida é muito difícil, meus irmãos. Eu sei, eu também passo por isso, meus irmãos. Mas hoje é uma noite para que a gente possa se relembrar do que Cristo prometeu e do que Cristo cumpriu ali em Pentecostes.
Cristo prometeu que o Espírito Santo viria a partir da sua ida para o seu reino, e foi isso que aconteceu. Os discípulos estavam vivendo momentos difíceis, de perseguição, de dúvidas, de momentos, dificuldades financeiras. Eles também eram seres humanos, estavam passando por isso também, como eu e você passamos, meus irmãos. Mas naquele momento, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu como fogo, como algo que eles nunca tinham visto mais, que eles nunca tinham presenciado daquela maneira. O Espírito Santo desceu, capacitou, trouxe ânimo, trouxe verdade, trouxe ousadia, trouxe esperança. Aquilo era uma resposta de Deus dizendo: eu prometi a vocês e hoje eu estou cumprindo. Eu prometi que o Espírito Santo desceria para cuidar do coração de vocês, para cuidar da vida emocional de vocês, para cuidar de vocês como igreja, como discípulos. E Deus cumpriu ali, meus irmãos, aquela promessa. Essa noite, meus irmãos, eu não quero prometer nada a você. Eu não quero prometer nada em nome de Deus para você. Mas uma coisa eu sei, meus irmãos: se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, Cristo habita em seu coração, como diz em Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. O Espírito Santo de Deus habita em nós, meus irmãos, e é Ele que nos dá força para viver, Ele que nos dá esperança para viver, Ele que nos dá uma esperança para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Eu queria orar junto com você essa noite, meus irmãos. Eu queria convidar você aqui na frente para que a gente possa orar junto. Eu queria convidar você aqui na frente.